Pressão também, enfim, sobre o Sampaoli, notícias de que muita parte do elenco também não gosta mais do trabalho do treinador. Queria que você pudesse falar um pouco sobre todo esse pacotão, por favor. Vamos lá, em relação aos protestos, os protestos que vêm da torcida, a gente sempre respeita, desde que sendo sem agressão, enfim, procedimento normal, o torcedor tem o sentimento dele e a gente tem que sempre respeitar. Em relação ao... Eu não entendi, o que você perguntou em relação ao elenco? O elenco saíram várias notícias, grande parte do elenco já não tem a mesma harmonia com o São Paulo. Eu não acredito nisso. As notícias que saem, eu não acredito em relação que não tem uma boa relação, eu não acredito. O São Paulo é um bom treinador, todo mundo sabe, a gente teve um evento que foi um evento fora da curva, um evento que a gente não tem como controlar, mas que o Flamengo, como instituição, tomou atitude, todas as pessoas que são do departamento entenderam isso e a vida seguiu. A gente teve uma vitória contra o Olímpia aqui, em que eu passei na zona mista e eu não fui arguído nem por você, nem por nenhum jornalista em relação a elenco. E depois, num ato subsequente, a gente perdeu o jogo e simplesmente a gente foi eliminado. Então, assim, eu acho que quando a gente tem que ter muita tranquilidade e calma, mesmo a gente achando e tendo a certeza que não era o que a gente queria em relação a Libertadores na América, só que a gente não pode achar que de uma semana para outra se teve um completo divisão no elenco do Flamengo. Isso não aconteceu e isso aí não era noticiado antes do primeiro jogo contra o Olímpia. Marcos, quando você fala de um evento fora da curva, você acha que isso teve reflexos nesses últimos acontecimentos, a derrota para o Cuiabá, agora essa eliminação muito dura para o elenco e hoje o Flamengo mais uma vez teve dificuldades aqui para conseguir sair pelo menos com esse empate diante do São Paulo? Eu acho que mesmo que eu achasse que tivesse, eu acho que não é justo eu falar agora como desculpa. Se eu não procurei para vocês e falei no momento certo, eu acho que agora eu tenho certeza absoluta que não é o momento de falar sobre isso. O que eu posso falar é que foi tomada uma atitude como instituição, vida que segue, e a gente está em pé numa competição importantíssima que é a Copa do Brasil. Pessoas ainda aqui dentro do departamento ainda acreditam no Campeonato Brasileiro. E é isso, é você ter tranquilidade para poder seguir. São Paulo foi questionado agora sobre o ambiente, né? Ainda nesse assunto. Ele disse que o ambiente é normal. Como você definiria o ambiente nesse momento? Eu vejo isso. Eu acho que é um ambiente que está todo mundo triste. Uns mais, outros menos. Quando eu falo uns menos, as pessoas, uns sentem mais, outros sentem menos em relação à desclassificação. Está todo mundo chateado. Uma desclassificação que foi recente, foi há 3 dias atrás. Não pode estar ninguém aqui feliz em relação a isso. O que eu posso falar para vocês é que eu não acho justo, correto, ter ser sistêmico para tudo quanto é lado, em que agora se tem divisão. Eu acho que não é justo, porque há uma semana atrás tinha exatamente os mesmos jornalistas que cobrem o Flamengo e não tinha essa situação sistêmica. Então é só isso. A gente agora, quando os resultados não vêm, as coisas são assim, a grandeza, não que são assim, mas a grandeza do Flamengo faz isso aqui ficar mais complexo ainda. Tem que ter calma e tranquilidade para se reverter o quadro e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Mas foi rápido, Bruto. né, Che? Que loucura. Tem muita coisa Formiga que não encaixa concordou aí. com muita coisa. Eu só tava vendo isso aqui, ó. Basicamente, nada. Quantas palavras foram ditas? 1000? As 1000 você discorda? De quase todas. Eu não sei se ele deu ficou boa assim o noite. tempo inteiro na entrevista. Eu não sei se ele deu boa noite. O boa noite talvez eu concorde. Dali pra frente, meu amigo, é só pra Só trás. pra trás. Não, porque ele mete uma ali que não, porque há uma semana atrás eu não fui questionado sobre isso. Não é verdade que o episódio de falar de problema de relacionamento é algo de uma semana pra cá. Isso é Perfeito. mentira. Não é verdade e o Marcos Braz sabe disso. Tanto que, no jogo seguinte ao que ele chama de episódio, que é um soco na cara do Pedro, esse é o episódio que ele cita. No jogo seguinte, o Arrascaeta e o Bruno Henrique foram perguntados sobre o episódio. Que, inclusive, se eu não me engano, é o jogo com o Olímpia.
E o Arrascaeta fala, tem tanta coisa boa pra gente falar, não vamos falar sobre isso. Bruno Então, Henrique assim, também. é mentira do Marcos Braz de que não houve questionamento sobre ambiente uma semana atrás. Não, Porque houve uma semana atrás, houve há 2 semanas atrás, houve várias vezes. E as vezes em que estava o time bem, sabe o que acontecia quando isso era levantado? Estão querendo causar tumulto. Porque o ambiente está ótimo. E aí vem esse tipo de Querem questionamento. fazer o BBB. Para quê? O Gabriel também falou sobre o BBB. Então, assim, não é verdade. Não é verdade. Até porque não é que- conveniente ao Marcos Braz tentar fazer essa volta para, no fundo, não responder. Perfeito. E tem um outro ponto que ele falou ali, que é absolutamente normal, da história de uns sentirem mais e outros sentirem menos. Eu assim, só na hora que ele levantou uma bola ali, eu acho que tinha que ser perguntado... Mas, assim... Depois acho que a Monique perguntou. Mas você acha o quê? Qual é a verdade, então? A resposta é qual? Qual é o ambiente? Ele é falou. bom, ele é ruim? Isso só depois. Ele acha No normal. calor da primeira resposta, em que ele tenta dar uma volta para não Sim, responder, sim, sim. era a hora de contrapor e falar, mas eu não tô querendo ensinar ninguém a fazer pergunta. Sim, sim. Era a pergunta que eu faria, porque eu acho que era a deixa, quando ele estava um pouco mais sanguíneo para responder ali. Mas não é verdade. E o Marcos Braz é o primeiro, em várias situações, a não querer responder determinadas situações porque não convém a ele. Quando convém, aí Ele é cresce o pra primeiro. cima de jornalista. Quando o time tá bom, aí, putz, fala e acontece. Mas ali, nessa situação de onde o dirigente está acuado, é que é a hora de você se botar. Pô, é mole aparecer quando tá ganhando e quando é campeão. Eu não me sinto confortável pra fazer fofoquinha, no final das contas. Então, pegando um pouco o que o Douglas falou um pouco mais cedo, a gente não sabe o que acontece no vestiário, a gente sabe 1% Por isso do que que a gente acontece pergunta, né? dentro do vestiário, mas eu prefiro me ater a 2 respostas que me chamaram bastante atenção do que vimos aqui no Prorrogação até agora. A primeira, do Sampaoli, perguntado de qual é a questão, o que tá rolando, Sampaoli? Ele fala, tá tudo certo, pá, estamos trabalhando. E aí ele começa a listar alguns erros técnicos, individuais de jogadores. Ele começa a falar, uma bola no meio de campo, que não teve uma pressão, gols que a gente perdeu, faltou fazer aqui a defesa com menos pressão. Ele começa a citar eventos individuais de jogadores. Não falou de trabalho tático em algum momento. Sim. Somo Que tira isso... dele da reta, no caso. Exatamente. Soma-se isso à declaração agora do Marcos Braz, que apesar de eu achar ele meio ensaboado em alguns momentos, a primeira pergunta da Monique ele responde da seguinte maneira. Seria injusto da minha parte falar agora sobre relacionamento, sobre coisas que estão acontecendo lá de dentro do vestiário, se eu não vim aqui a público e falei isso antes. Ou seja, dá uma sensação de proteção ao elenco. Ele, de fato, está protegendo o elenco. Ele está protegendo algo do que está lá dentro. Pelo menos é a sensação que eu tive, somando as 2 declarações. Do que foi dito com o Sampaoli e depois do que foi dito pelo Marcos Braz. Então, a sensação, cara, é muito difícil Mas a gente será que achar... ele responderia antes? Porque, assim, segundo ele não respondeu ali, porque... Não, agora vocês aparecem para fazer essa pergunta. Não, então a deixa minha eu- pergunta é uma semana atrás. Se a gente não é pergunta, isso. não Deixa eu já- responde... Deixa eu já trazer a informação, porque a Monique boa, mandou aqui pra excelente. gente, na nossa comunicação interna, que o Marcos Braz falou ali na resposta o seguinte, depois da vitória contra o Olímpia, vocês não me chamaram aqui pra dar resposta. A Monique tava de férias, então ela não Sim, ela conseguiu não. contrapor na hora, porque ela de fato Sim. não chamou, porque ela tava de férias. Mas ela conversou com os outros repórteres, os outros setoristas, e eles disseram, a gente chamou sim. E ele disse que não poderia falar, porque a Libertadores não permite que dirigente fale. E eu nem sei se... Mas os essa jogadores do Flamengo foram de perguntados. fato existe. Mas ele foi chamado. Então, só pra ficar claro. Porque eu até, enquanto ele tava falando, eu olhei pro Wallace e falei, ele já falou do caso Pedro? Assim, claramente? Acho que não, né? E Não. não. E Acabou não de falou. falar. Evento fora da curva. E aí Ele assim... chamou de evento. E aí, assim, vocês não me chamam aqui quando o negócio tá bom. Vocês não me chamam aqui depois da vitória. Não é verdade. Primeiro, Mas se chamaram. chama contra o Olímpia também, o Flamengo não jogou nada, né? Só fez o golzinho, mas não jogou nada. Então. Poderia ter chamado e falado, e aí? E Não, eu mas acho e que, quando e eu chama acho e que quando pergunta, fariam Ele isso. não responde. Ele não, tem tanta coisa boa pra falar. Não vão empolgando Não, o e aí, jogo. assim, eu Essa acho foi a que frase do agora- Arrascaeta. Não. O Arrascaeta É. foi perguntado sobre o episódio Evento. e disse tanta coisa boa pra gente falar, o time acabou de ganhar e vocês querem falar sobre isso. Então, assim, não é verdade nada do que o Marcos Braz falou ali em relação ao evento, ou clima, ou questionamento de imprensa. Não, Não eu é acho verdade. que vai além do Sampaoli a questão interna do vestiário do Flamengo. Claro. Das informações que têm saído
nos últimos tempos, não é na última semana, nas 2 últimas semanas. Vamos lembrar aqui que já teve a notícia, enfim, que tinha a panelinha do Davi Luiz e a panelinha do Gabigol. Antes disso, Então, Felipe Luiz falando de tática. O Felipe Luiz fala, é difícil compreensão. Lá no início do trabalho, Isso. a gente tem difícil de compreensão, etc. Não é só fofoquinha. Tem coisa tática que tá incomodando esse elenco. Que ele Desculpa, voltou a falar entrevista agora. do Felipe Luiz, Pois é. depois da derrota pro Olímpia, pra mim, ela é Sintomático. muito clara. Ah. Ela é E muito de todas clara. até hoje é a que eu mais acredito. Eu também, óbvio. De todas, assim, qualquer coisa que o Felipe Luiz fale, eu já acho que parte acredito. muito na frente dos outros. Ele é diferente. Segundo, que ele é um cara que fala do campo e bola, acho que não tem, e é com zero sacanagem. Eu acho que ele faz uma análise muito genuína, talvez ali no calor, se ele repensasse, ele até nem fizesse. Mas é uma análise correta de um cara, inclusive, que fez uma partida Horrível. péssima. Acho que tem autocrítica nele, mas tem pontos que precisam ser levados em consideração. Se tem alguém deste elenco que vai ser treinador lá na frente, provavelmente esse alguém é o Felipe Luiz. Se tem alguém que tem leitura de jogo neste elenco, este alguém é o Felipe Luiz. Se ele faz essa avaliação, você tem que parar para ouvir. E aí, você pode até falar, putz, eu acho que institucionalmente é muito feio, né? Um cara falar uma parada dessa, o treinador falar outra coisa na entrevista. Pode até ser, o que mostra também um grau de desorganização do departamento de futebol alto. Mas entre o que diz o Sampaoli e o que diz o Felipe Luiz, eu vou 100% no que diz o Felipe Luiz.